Muito bom dia, gente. Vamos continuar nosso estudo da Bhagavad Gita, capítulo 6. Hoje a gente podia já entrar diretamente no texto, então, do ponto onde a gente parou na quarta-feira passada. Então, deixa eu abrir aqui o texto. Então, a gente tinha parado no verso número 14, né? Então, nessa passagem aqui, vamos lembrar que Krishna está descrevendo alguns aspectos da prática de meditação, né? Então, lembrem que no verso número 13, vamos só confirmar se é isso mesmo. Isso. Ele fala sobre a postura, né? Sobre a atitude de corpo que envolve a prática da meditação, né? Então, como vocês sabem, o yoga ele tem um repertório de conhecimentos a respeito do corpo que visa, obviamente, né, um grande bem que todos nós almejamos, que é ter saúde ao longo da nossa vida, né? Então, o yoga ele tem um conhecimento profundo a respeito de como promover essa saúde, mas não só isso, ele tem esse compromisso de trabalhar o corpo para que esse corpo ele seja moldado às necessidades da prática da meditação. Tá? Em outras palavras, a meditação ela também traz um desafio para o nosso corpo. Eu diria assim que, da mesma forma, né, como atletas, eles vão treinando o corpo para conseguir cumprir uma determinada tarefa, um determinado desafio. Como a gente tem uma colega nossa que eu descobri agora, né, Solange, que a Manuela, né? Que ela tá fazendo travessias, nadando, né? Fazendo essas travessias longas, né? Então, obviamente, existe todo um treinamento, uma preparação para que a pessoa consiga fazer essa travessia, né? No yoga não é diferente. A gente deve lembrar disso, né? Que quando a gente se dedica às práticas de asanas, a gente está treinando, preparando o nosso corpo para a meditação, né? E aqui Krishna explica essa condição de corpo, já no que a gente considera uma meditação, vamos colocar assim, clássica, né? Que a gente poderia didaticamente separar a meditação em uma primeira fase da meditação, que ela costuma ser mais dinâmica, e uma segunda fase da meditação, onde ela é com o corpo imóvel, né? E essa seria a clássica, né? E Krishna confirma isso aqui nesse verso 13, né? Então ele diz que a pessoa deve manter, né, tronco, o pescoço e a cabeça eretos, tá? Então ele diz que a meditação clássica, ela não é uma meditação deitada, hum? Ela não é uma meditação também em pé, tá? Porque ele já falou ali atrás, né? Ele usou o termo asana como assento, como estar sentado. E ele diz, né, que o corpo ele deve ser mantido achala, que literalmente quer dizer imóvel, e sthira, firme. E ele diz que essa imobilidade do corpo ainda é reforçada por uma imobilidade da visão, né? O olhar deve ser mantido fixo num ponto. Então, isso aqui a gente está só repassando o que a gente já viu na aula passada, né? E no verso 14, ele fala sobre uma atitude que é mais interna.
Então ele diz que a pessoa ela está cultivando a serenidade, a palavrinha é prashanta, que vem do shanta, shanti, que é paz, tá? Prashanta é uma atitude serena. E o vigata bhir, que literalmente quer dizer assim, destemido, sem medo. Depois ele diz sthita brahmachari vrata. Vrata é o voto, tá? E brahmacharya, como a gente comentou na aula passada, não tem apenas esse significado mais comum que a gente vê nas traduções, que seria assim o celibato. Tá? Ele indica, sim, que durante a prática de meditação, né, essa questão mais sensual ou sexual, ela é mantida, ela fica mais neutra, né? Pessoas que vão, por exemplo, para retiros de meditação, vão praticar meditação de uma maneira mais intensiva, sempre é recomendado que essa parte sexual fique naquele período neutralizada, né? Mas o Brahmacharya, lembrem que não é só a ideia de um celibato. Tem vários elementos que compõem esse voto de Brahmacharya, que, em resumo, diz respeito à moderação no uso de todas as interações do corpo com os objetos dos sentidos. E a gente vai ver isso já logo, agora um pouquinho mais à frente. E Krishna vai falar sobre os hábitos de se alimentar, de dormir, de ah, fazer atividades com o corpo, repousar o corpo, né? Então, tudo isso está incluído dentro dessa visão de Brahmacharya. Então, aqui ele diz firme, né? Sthita, firme no voto de Brahmacharya. E aí ele diz que a mente, né, deve se concentrar nele. Tá? Então, Krishna se colocando aqui como objeto de meditação, né? Ele que representa essa natureza ilimitada, né? Essa natureza espiritual ilimitada. Ele se coloca aqui como objeto de meditação. Por isso, matita, quer dizer, colocando a sua mente em mim, né? E depois ele diz mat paraha, considerando-me como o grande objetivo, o objetivo supremo, né? Então, aqui ele fala dessa atitude mais interna da meditação, né? Ele diz tanto sobre como que a pessoa deve conduzir a sua mente, quanto qual é o objeto de meditação, né? O objeto de meditação é, de forma bem resumida, Deus, tá? A natureza espiritual ilimitada. E aí, então, vamos ao verso número 15. Então, Krishna diz assim, né? Sempre conectando a sua mente dessa maneira, o yogi de mente controlada alcança a paz, que é o cume da beatitude que reside em mim. Então, vamos olhar aqui no sânscrito. Então, esse Yunjan Evam Sadatmanam. Então, Sadá quer dizer sempre, né? Sempre o quê? Yunjan, conectando. Tá? Isso aqui vem da mesma raiz da palavra yoga. Tá? Yunjan é uma outra forma, né? Uma outra conjugação da palavra yoga, que significa unir, conectar. Então, sempre conectando Atmanam. Tá? Aqui o Atma, lembra, ele quer dizer a mente. Eu já falei para vocês que a palavra Atma vai aparecer às vezes como eu espiritual, às vezes como mente, e às vezes como apenas eu, né? E são os acharyas, são os nossos professores aqui, né? Que traduziram, comentaram a Bhagavad Gita, no caso, para nós aqui, o Ramanuja.
Eles aqui definem quando que o Atma, ele quer dizer mente, ou quando ele quer dizer eu espiritual, né? Então, Yunjan Evan Sadatmanam é essa expressão, sempre conectando a sua mente, tá? Dessa forma que ele acabou de descrever ali em cima. Aí ele diz, Yogi Niyata Manasaha. Então, este yogi, né? Com sua manas, a sua mente, Niyata. Tá? Esse niyata é uma palavra que tem a relação com a palavra niyama, lá dos yamas e niyamas do Yoga Sutra. Lembrando que niyama também tem esse sentido, né, de controlar, direcionar. Então, mantendo a sua mente ali, né, sobre o seu direcionamento, ele adhigachati. Então, esse termo aqui que já apareceu em outros momentos, tá? Adhigachati quer dizer que ele alcança. Vem da raiz gam, tá? Desculpa, gam quer dizer ir, eu tô me confundindo, tá? É gach, né? Que quer dizer alcançar. Então, adhigachati, ele alcança. O que que ele alcança? Ele alcança shanti, que é a paz, e nirvana, né? Que a gente já comentou essa palavrinha antes, né? Aqui no, na Bhagavad Gita e nessa leitura de Ramanuja. O Brahma Nirvana significa a bem-aventurança espiritual, né? Então, o Nirvana a gente traduz como bem-aventurança. Aqui também ficou como beatitude, né? E Paramam. Paramam quer dizer supremo, superior, o maior, né? Então, ele está dizendo assim que a pessoa alcança, vamos colocar assim, a paz e a bem-aventurança supremas. E aí ele completa isso dizendo que reside em mim. Então, mat, em mim, samstham, tá? Esse está, lembra que dá essa ideia de situar-se, né? Permanecer, residir. Então, ele está dizendo que essa paz e essa bem-aventurança suprema reside nele, reside nessa natureza ilimitada, né? Então, Krishna traz isso para a primeira pessoa, né? Então, essa paz e essa bem-aventurança suprema reside em mim. Então, a pessoa, esse yogi, né, que vivencia isso, ele também está residindo, né, nesse Brahman supremo, né, nessa natureza ilimitada de Krishna. Em seguida, o verso 16. Então, aqui é onde entra essa parte que eu acabei de falar para vocês sobre os hábitos, tá, que um yogi deve cultivar em relação ao corpo e aos sentidos. Então, o que que Krishna vai trazer aqui primeiro? Como que a gente deve se alimentar, né? Então, ele diz assim, ó, vamos aqui primeiro para a tradução, né? O yoga não é para a pessoa que come em excesso. Mas aí ele também diz, nem para a pessoa que jejua em excesso. Tá? Então ele vai falar de uma moderação aqui. Depois ele diz, nem para a pessoa, ó Arjuna, que dorme em demasia, e nem para a pessoa que fica acordada por muito tempo. Então ele está destacando esses dois pontos, né? Que é a alimentação e o sono. Como que deve ser a alimentação e o sono de uma pessoa que se dedica à prática do yoga. A pessoa não deve dormir nem mais do que o necessário, nem menos do que o necessário.
e ela não deve se alimentar mais do que o necessário, mas também não menos do que o necessário. Então ele fala de um equilíbrio, ok? Aí vocês podem perguntar, como é que eu sei isso? Uma forma bem simples, tá? Da gente poder entender o que que seria esse equilíbrio. Na parte da alimentação, isso vai refletir na manutenção do peso da pessoa, né? Mesmo que muitos de vocês já sabem um pouco assim a teoria ayurvédica, né? A gente sabe que nem sempre o peso da pessoa ele diz respeito à quantidade de calorias que ela está comendo. Porque não é assim, eu como X calorias, daí eu ganho tanto de peso, ou eu faço dieta de restrição de caloria e eu perco peso. A relação não é tão direta assim, porque no meio disso tem o estado metabólico da pessoa, né? Que a gente chama em sânscrito de Agni, o fogo digestivo, o metabolismo. Então, esse fogo digestivo ele pode estar fortalecido ou enfraquecido, tá? Quando esse fogo digestivo ele se fortalece, a tendência é a pessoa perder um pouco de peso. E quando esse fogo digestivo enfraquece, a tendência é a pessoa ganhar peso. Porque o fogo é leve, ele é quente, né? Ele queima a estrutura do corpo, né? Inclusive, lá no Hatha Yoga Pradipika, que é um texto sobre Hatha Yoga, vocês vão ver ali alguns versos que fazem menção a como que o yogi deve se alimentar. E vocês vão ver que ele descreve ali alimentações bem substanciosas, bem fartas. E aí ele explica por quê. Ele diz porque aquele tipo de prática de Hatha Yoga é tão forte, é tão intenso para acender o fogo, que se o yogi não se alimentar muito bem, esse fogo consome o próprio corpo do yogi, né? Ele coloca isso. Tá? Então, nem sempre existe essa ideia, né, de que todo o caminho do yoga é a pessoa ficar assim, cada vez comendo menos, 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 e ficar jejuando, jejuando, né? Não é bem assim, tá? Existe um equilíbrio na alimentação. E aí, voltando para o ponto que eu estava dizendo, né? Como é que a gente mensura esse equilíbrio? A pessoa ela não deve ganhar nem peso demais, nem perder peso demais, né? Ela deve estar equilibrando ali o seu fogo digestivo e comendo uma quantidade de comida que mantenha o seu peso, né, dentro de uma média saudável para o seu biotipo, tá? Porque, claro, existem biotipos de pessoas que são um pouco mais robustas e outras um pouco mais magras, né? Mas a pessoa não deve nem desenvolver uma magreza excessiva e nem, obviamente, né, uma obesidade. Então, manter o peso e manter o fogo digestivo é uma das confirmações que a gente tem de que a gente não está comendo em excesso nem menos, né, do que o necessário. E depois tem o sono, né? Eu sei que o sono é um outro tema que varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que sentem necessidade de dormir pelo menos 8 horas. Tem pessoas que sentem, às vezes, a necessidade de dormir só 6 horas. Mas eu diria que isso é mais ou menos a média, né? Em geral, a gente não dormiria 9 ou 10 horas. É muito raro que um ser humano realmente precise disso, tá? Quando isso está acontecendo, a gente considera que daí realmente tem muito tamas. E o ser humano também não deveria dormir só 3 ou 4 horas, né? Isso realmente seria uma falta de tempo de sono de qualidade. Com exceção, tá, de algumas pessoas, às vezes em idade avançada, que sentem realmente uma necessidade muito menor de sono, ou pessoas que às vezes estão realmente em processos de meditação muito intensivos, né, que diminui bastante, às vezes, a necessidade de sono. Mas a gente vai notar isso também, né, o quanto esse sono ele está satisfatório para que a gente não fique
sofrendo durante o dia com sono, né? E aí Krishna não diz aqui nessa passagem, né? Mas é sabido em toda a cultura do yoga que a gente deveria dormir cedo e acordar cedo, né? Então, isso é uma dica muito prática que Krishna está trazendo aqui, né? Vamos olhar no sânscrito para a gente ir aproveitando aqui, né? Aprimorando o nosso vocabulário. Acho que vocês gostam disso, né? Então, ele diz assim, ó. Na é a negação, né? Ati ashnatas. Tá? Esse ashnatas quer dizer se alimentar. Ati é a mais, acima. Né? Então ele está dizendo assim que não pode ser um yogi, né? Aquele que se alimenta mais do que o necessário, né? Ou digamos assim, ati ashnata se alimenta a mais, se alimenta muito, come muito, né? E depois ele diz, e também, né, na cha, também não pode ser um yogi, né? Anashnataha, aquele que se alimenta muito pouco, ok? Depois ele diz na, cha, também não, ati swapna. Lembra que swapna é um dos nomes que a gente dá para o sono, né? Se a gente fosse mais específico, é o sono com sonhos, né? Mas ele pode se referir ao sono de uma maneira geral. Então, ati swapna, a pessoa que dorme demais, tá? A pessoa que dorme demais também não pode ser um yogi. E jagrat. Jagrat é a palavrinha que a gente usa para vigília, né? Também não para a pessoa que fica muito em vigília, ou seja, a pessoa que pouco dorme, ok? E aí no verso 17 ele reforça isso. Só que ele traz mais alguns elementos também, né? Então aqui, ó. O yoga torna-se o destruidor dos sofrimentos para a pessoa que é moderada na alimentação e na recreação, tá? Na maneira como ela promove a atividade e o descanso do corpo, que é moderada nas ações, que é moderada no sono e na vigília. Então, de novo, essa ideia de moderação, né? Então, primeiro ele está falando de novo, tá? Da alimentação. Então, aqui, ó, yukta ahara, tá? Lembra que a palavra ahara, muitos de vocês podem lembrar onde que aparece essa palavra no Yoga Sutra, na palavrinha pratyahara, né? Então, o pratyahara é aquela atitude de recolher os sentidos dos seus objetos internos, né? Para que possa se estabelecer a concentração meditativa. Ahara, lá no Yoga Sutra, nesse termo pratyahara, né? Ele tem esse sentido figurado do alimento, só que não o alimento físico, né? O alimento sensorial. Aqui, a ahara é o alimento físico mesmo. Então, yuktahara viharasya é a forma como Krishna traz essa ideia de ser moderado, né, no alimentar-se. Depois ele diz yukta cheshtasya karmasu. Aí a pessoa ela vai ser moderada na maneira como ela age e Cheshtasya significa isso, assim, né? É a forma de recrear-se, né?
divertir-se, o lazer que ela se concede, né? E depois, de novo, swapna, o sono. E aqui para vigília eles usam um outro termo, ó, que é avabodha, né? Bodha tem a relação com buddhi, né? Que é estar desperto, né? Buddha, desperto. Então, avabodhasya, né? Então, a pessoa também que é moderada no quanto ela dorme e no quanto ela fica acordada. Então, o que acontece? A prática do yoga que faz com que a pessoa seja moderada em todas essas coisas, essa prática torna-se, né, esse bhavati, quer dizer, torna-se dukkha ha. Gente, aqui eu acho que está faltando alguma coisa aqui nessa frase. Solange, você tem a Bhagavad Gita aí? Esse ha, ele é ele tem essa relação com Hana, né? Que quer dizer destruir, eliminar. Ah, mas eu não me lembro se é só Ra mesmo. Eu acho que talvez esteja faltando alguma coisinha aqui. Enfim. Dukkha Bhavati Yogo. Tá? Ele está dizendo literalmente, ó, que o yoga ele se torna o eliminador do sofrimento. Né? Então, Krishna está dizendo que esses desequilíbrios, né, de sono, alimentação, atividade, repouso, geram sofrimentos. O yoga, né, uma vez que ele vai moderar, ele vai equilibrar essa maneira como a pessoa lida com esses temas da vida, ele se torna então o destruidor desses sofrimentos. Ou seja, esse promovedor de saúde, né? Não, Mahaita, mesmo Yogo Bhavati Dukkha. Dukkha Ha. Só Uhum. termina Ha mesmo, né? Isso, Com A aham. longo Uhum, assim. uhum. Tá, ok. Obrigado, Solange. E aí vamos só mais um verso. Então, verso 18. Aí ele diz assim, né? Então, quando essa mente, vamos colocar conquistada, né? Repousa unicamente no eu espiritual, então, livre de todos os anseios pelos objetos de desejos, tá? Então, livre de todos os outros tipos de desejos, essa pessoa, ela é considerada um yukta. Então, de novo a palavra. Essa palavra se repete muitas vezes no Bhagavad Gita, né? A gente já viu em muitos versos. Então, o yukta, como eu brinquei com vocês na aula anterior, né? Aqui é um particípio passado da palavra yoga. Então, a gente traduziria como sendo um yogado, né? O yukta é um yogado. Então, Krishna está dizendo isso, né? Que essa pessoa é uma pessoa yogada. Você veja que para poder traduzir isso aqui, né? Olha só, a pessoa é considerada estar apta para o yoga, ou seja, integrada, yukta. Hum. Que a gente não tem realmente, né, a palavra exata para isso. Hum. Então, essa pessoa que está viniyatam chitam, hum, ela está assim, viniyatam, né? Ela está conduzindo ali, né, a sua mente. Atmani eva tishthate, para que ela repouse no Atma. Uhum. Nispriha sarva kamebhyo. Então, livre de toda a ansiedade
pelos desejos, né? Por todos os tipos de desejos, tá? Sarva todos, cama os desejos. Então, é dito, né? Quando a gente vê isso aqui, ó, iti uchate, então é dito, tadá, né? Então é dito que essa pessoa é um yukta, essa pessoa é um yogi yogado, né? Então vamos só até esse ponto. Algum comentário, gente? Ele reforça a moderação de várias formas, né? Em vários Sim, capítulos, né? sim. E conversa muito com o budismo, né? Quando a gente vê a ideia de caminho do meio, É, exatamente. Muito né? parecido mesmo. Muito parecido. O que eu Ou, vejo, assim, é quando a gente está nas atividades do mundo, vamos dizer assim, né? Se a gente tem uma atividade muito intensa, né? Digamos, a gente tem períodos de trabalho muito intenso, a gente até conversou sobre isso, eu vejo que isso dispara aquele mecanismo de compensação, né? Então, de você buscar mais comida, né? Mais prazer, etc, né? Que daí leva mais agitação e no outro dia vai ser igual e assim por diante. Por isso que às vezes me parece a moderação às vezes difícil, né? Quando você está muito imerso num trabalho intenso, né? Dia a dia, né? com certeza. O contexto de vida desequilibrado leva a essas compensações que também acabam sendo desequilibradas, né? Como um pêndulo. Uhum, E eu entendo que isso é uma dificuldade grande mesmo para todos nós, né? A gente mesmo aqui, né? A gente tende a admitir, embora a gente esteja se dedicando aqui para um caminho, né? Que a gente considera aqui, né? Como sendo esse caminho de yoga, para todos nós é muito difícil equilibrar essa questão da alimentação. Até porque a gente já vive numa cultura, né, que, tirando, obviamente, o caso de algumas pessoas que são mais desprovidas, né, de recursos, não é o caso da maior parte das pessoas aqui. A gente tem uma abundância muito grande de oferta de alimento, de assim, usar o alimento como formas, né, de, assim, enriquecer a nossa vida social, o nosso lazer, né? A comida ela está muito relacionada com o lazer, então é muito comum e eu diria assim para a maior parte de nós, né? Difícil às vezes realmente chegar nesse equilíbrio que ele está trazendo. Porque a nossa cultura ela criou isso, né? A gente tem ali muitas vezes excesso de trabalho, ou outros tipos de ansiedades e tudo, e aí a gente acaba descontando muito nessa ideia de que então eu mereço alguma quantidade de lazer diário, né? E geralmente esse lazer ele vai muito para essa coisa da comida, né? Então eu vou comer coisas que me deem mais prazer e tudo, né? Então não é uma coisa simples realmente de equilibrar. Depois, esse equilíbrio ele vai muito além, né? A gente, eu não vou passar aqui em detalhes, mas vocês já viram, né, essa teoria de que o ser humano é feito de várias dimensões, né? Que são aquele Anamaya, o corpo físico, Pranamaya, o corpo vital, Manomaya, corpo mental, Vijnanamaya, corpo, o corpo de conhecimento, né? E o Anandamaya, que é aquele corpo de que seria ali aquela camada onde a gente busca a plenitude da vida ali, né? Então existem esses níveis de satisfação, né? Satisfação física, satisfação energética, satisfação em termos afetivos, né? E obviamente que quando essas camadas, em algum grau, elas também não estão equilibradas ou devidamente satisfeitas, às vezes a gente vai compensar isso numa outra camada. Tá? Um exemplo bem típico, bem comum assim da vida de todos nós. Às vezes, diante de uma frustração afetiva, a gente compensa comendo, né? Uma compensação de um alimento físico.
né? Porque se a gente não tem aquela outra nutrição, a gente vai buscar alguma coisa que compense, mesmo que seja num nível físico, né? Inclusive porque para nós, seres humanos, a relação entre alimento físico e afeto é muito próxima, né? Porque na nossa história, a gente recebeu alimento e afeto tudo junto, né? Então essas coisas elas vêm muito combinadas, né? Então, existem essas questões todas aí sobre esse equilíbrio, realmente é um tema muito profundo, né? O Marcos, por outro lado, também tem seguindo a questão da moderação, a nossa sociedade, na ação, né? A gente não nos pede para ser moderado na ação, nos pede para Hum, ser melhor, o mais competitivo, o mais. Então, assim, por um lado, você é avaliado por esses parâmetros, mas no caso do yoga, o outro princípio é o da moderação. Então, realmente, a gente fica nessa sim, dialética de vida. sim, é verdade. A gente vive num mundo que ele é organizado para alimentar a insatisfação, né? E as pessoas terem a necessidade de sempre buscar coisas, né? Seja consumindo coisas ou assim, indo em busca de conquistas egóicas, né? Como status, reconhecimento, poder, e nunca tem fim para isso. É como assim se a pessoa tivesse que sempre ter mais, 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 né? Então isso na verdade camufla ali um estado de insatisfação que vai sendo estimulado o tempo todo. E realmente o yoga é a contracultura disso. O yoga vai falar de contentamento. Ele vai falar de como que a pessoa pode estar bem com pouco, né? Que é uma coisa realmente muito desconhecida para nós. É por isso que Krishna fala tanto moderação, né? Sim. Até parece que ele sabia, né? Hum, Como que ia estar. é, é. E claro, ali, né, na história tem a questão de como que todo aquele transtorno e a guerra, né, foi gerada pela ganância dos Kurus, né, aqueles primos que queriam tudo para si. Inclusive, por isso que começou esse conflito e por isso que Krishna está trazendo esses ensinamentos todos ali, né? Se a gente for ver hoje, não é nada diferente, né, Marcos? Os Não, nossos governantes, os nossos, que eu digo assim, a nível mundial, eles estão em busca de poder, ninguém está preocupado em criar um mundo bem melhor para todos. é, Eles estão em busca de poder. sim, E a nossa sociedade, desde que surgiu a Revolução Industrial, o ser humano, a maioria, diria assim, grande maioria, ela foi para a escola, não foi para ser ensinada a como viver, como ser feliz. Ela foi ensinada, foi doutrinada a ser produtiva, sim, produtiva, exatamente. produzir, produzir, produzir. O, aquele desenho, acho que é a Revolução dos Bichos, que mostra muito bem isso, né? Uhum, Produzir, produzir, produzir. Os porcos estavam lá e o cavalo acreditou. uhum, Produziu até que morreu, né? Até o seu último suspiro. sim, Então, algumas pessoas estão tentando acordar a humanidade disso, porque como isso vem de muito tempo, se normalizou isso, né? Isso é sim, esse é o normal. E, e aí, por um outro lado, na questão da espiritualidade, a gente tem muita religiosidade, mas pouca espiritualidade, né? As pessoas não vivem a espiritualidade no dia a dia, elas vivem a religião ali no sábado ou no domingo, vão no seu templo, na sua igreja, enfim, mas no dia a dia mesmo, no seu corriqueiro, dentro das suas casas, no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, a gente percebe que não há essa preocupação em fazer as coisas de uma maneira que esteja alinhada com a espiritualidade. Todo uhum, mundo quer puxar o tapete de todo mundo,
É muito triste isso. Mas parece que a gente está chegando num ponto onde não estamos mais suportando essa realidade, né? Uhum. Então, ela chegou assim, parece que está chegando num limite. E se Uhum. chegar num limite, pode ser que daí a coisa vire, né? Porque o pêndulo ele vai tanto para um lado que uma hora ele vai ter que começar a voltar, né? Sim, sim, exatamente. É isso. Gente, mais algum comentário? Podemos encerrar por hoje? Então tá. Então seguimos aí contemplando a ideia da moderação, tá? Que Krishna está trazendo coisas bem para o dia a dia mesmo, né? Tudo bem. Nos vemos na quarta-feira que vem. Abraço. Abraços. Boa semana, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. pessoal. Bom dia. Tchau. Bom, Tchau, bom tchau. dia.